Após deixar o União Brasil, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se filiou ao PSD, o Partido Social Democrático. Em entrevista ao SBT News, Ronaldo Caiado falou a respeito da decisão de mudar de partido sobre a disputa presidencial. Vamos então acompanhar. Mas no momento em que o partido caminhou para uma federação com o PP, aí já passou a ter dificuldades para que o partido realmente se posicionasse favorável a uma candidatura à presidência da República. Nessa situação, não cabia a mim, que pretendo colocar o meu nome para discutir a presidência da República, continuar no partido. E União Brasil entendeu perfeitamente, tá certo? Sabe da minha maneira clara de fazer política, da minha história de vida, mas realmente entenderam a necessidade que eu buscasse um partido. Essa comissão vai analisar e decidir qual de nós, ou o Eduardo Leite, o Ratinho ou o Caiado, quem deverá levar a esta campanha à presidência da República. Bom, então está acertado. O que for indicado terá o apoio dos demais, não tem espaço aí para discussão. Todos nós acolhemos as regras e aquele que for ali definido como candidato terá o apoio dos outros. Ao candidato será dado total liberdade para que ele escolha o seu palanque nos estados. Então é comparada com o que houve no Chile. Para se derrotar o presidente, a centro-direita indicou vários candidatos. No segundo turno, houve uma junção de todos em torno daquele que foi aprovado para o segundo turno. E aí sim, foi sua vitória. Esse é o objetivo. Não terá esse esgarçamento e nem esse desgaste com a candidatura, nem do Flávio, muito menos com a candidatura do Zema. Então, cada um vai buscar o seu espaço com o único objetivo. Após o anúncio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de mudança de partido para uma eventual candidatura à presidência da República, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse ao SBT News que vai trabalhar para unir a direita e o centro em torno da candidatura única de Flávio Bolsonaro. Apuração de Yander Porcela. Valdemar rechaçou a possibilidade de uma terceira via ter êxito na disputa pelo Palácio do Planalto e fez um apelo para que os partidos de centro-direita embarquem ainda no primeiro turno na campanha do filho do ex-presidente. Ao contrário do que defende o PSD, o presidente do PL considera um erro a pulverização de candidaturas no campo político da direita. Segundo Valdemar, pesquisas internas do PL mostram um crescimento expressivo de Flávio. Vamos com eles, né? Claro, para comentar todo esse cenário. Eduardo Gayer e Ranier Bragon. Primeiro, começo com você, Gayer. A gente sabe que é um cenário que continua incerto, mas eu acredito que publicamente a gente vê ali Ratinho Júnior, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e Eduardo Leite, civilizadamente, falando que os três concordaram, mas a gente sabe que os três querem ser candidatos, então eles vão brigar por isso, né? Claro que tudo vai depender das pesquisas de intenção de voto, mas não deixa de ser curioso ver o presidente do PSD, Gilberto Kassab, conseguindo formar uma tríade de governadores muito bem avaliados do Brasil e que têm disposição de disputar a presidência da República. Com esse movimento, Gilberto Kassab tenta consolidar o PSD como a principal força de centro-direita do Brasil. Centro-direita que está ali um pouco, talvez sem casa para chamar de sua, muito por conta do esfacelamento do PSDB e também pelas posições mais à direita mesmo, ou até de extrema-direita, ali do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um movimento interessante de se acompanhar, mas de fato, desses três, só um será candidato a presidente da República, se é que, de fato, que o PSD vai lançar um candidato para o Palácio do Planalto. Eu entendo que sim, porque Gilberto Kassab precisa de um candidato próprio do PSD
para eleger mais deputados federais, para eleger mais senadores, eleger governadores e também para não precisar tomar lado na polarização. Isso é talvez o ponto mais relevante, porque o PSD é um partido muito fragmentado em todo o país e vai ter liberdade para os diretórios, olha para a política brasileira, vai ter liberdade para os diretórios estaduais apoiarem outros candidatos, ainda que o PSD lance candidatura à presidência da República. Eu conversei hoje com o Otto Alencar, senador e presidente do PSD da Bahia, e ele me disse o seguinte: mesmo que Caiado saia candidato a presidente na Bahia, o PSD vai apoiar a reeleição do presidente Lula e a reeleição também de Jerônimo Rodrigues ao governo local. No Amazonas vai ser a mesma coisa. Omar Aziz, candidato a governo, vai ser candidato pelo PSD apoiando Lula e não, eventualmente, o Caiado, o Ratinho ou Eduardo Leite. Então, essa é a complexidade da política brasileira. E aí, no segundo turno, a tendência é que o PSD fique ao lado de Flávio Bolsonaro, se de fato Flávio for para o segundo turno, ou receba o apoio de Flávio Bolsonaro, se for o candidato do PSD a chegar lá. Muito difícil que a terceira via, vamos dizer assim, alcance o segundo turno nesse país tão polarizado. E para te devolver, achei interessante essa fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pedindo ali uma unificação da direita, dizendo que se houver apenas um candidato, o Flávio ganha no primeiro turno. É uma estratégia muito arriscada do PL apostar nisso, porque uma eleição mano a mano, ou seja, basicamente dois candidatos, um à direita e um à esquerda, porque ninguém à esquerda vai ser candidato contra o presidente Lula, é uma eleição que tende a ser resolvida no primeiro turno. Mas será que seria uma vitória para Flávio? Então, no momento em que o Valdemar faz esse pedido por uma unificação em primeiro turno, ele pode estar arriscando o fim do segundo turno e uma vitória do presidente Lula na primeira etapa das eleições. Marina e Celso. Gaia e Ranier. Gilberto Kassab é fundador e presidente do PSD. Ele conseguiu eleger o maior número de prefeitos do Brasil em 2024. Agora ele aumentou para 5 o número de governadores do PSD com a filiação de Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. São 3 pré-candidatos a presidente. É bom lembrar que antes do anúncio de Tarcísio Freitas dizer que vai concorrer à reeleição ao governo de São Paulo, Kassab afirmava que o PSD tinha clara posição de apoiar Tarcísio na corrida presidencial. A gente sabe que política partidária é uma coisa dinâmica e, historicamente, registra alianças. E é inegável a habilidade de Gilberto Kassab na articulação e na leitura precisa do momento político. E se, de repente, Tarcísio de Freitas se filiar ao PSD? É um cenário totalmente diferente, não? Quem começa? Olha, Celso, essa habilidade... Posso falar? Essa habilidade política do ex-prefeito Gilberto Kassab, ela é dita e comentada há muito tempo, né? Ele fundou o próprio partido, ele saiu justamente do partido que hoje, até ontem, né, era o partido do governador Ronaldo Caiado, que vem lá atrás do PFL, do DEM. O Kassab é uma dissidência ali do DEM e ele criou em 2013, 2012, por ali, o PSD. E desde então ele tem se dedicado exclusivamente à articulação partidária e articulação de bastidores. Ele não concorreu mais a cargo público e ele fica 24 horas por dia dedicado a essa articulação. Ele agora tem 3 pré-candidatos a presidente, né? O Caiado entra nessa situação em uma certa desvantagem, porque se o critério for pesquisa de intenção de votos, ele está atrás. A última pesquisa da Quest, ele pontuou no máximo 5%, 5 pontos percentuais. O Ratinho Júnior chegou a 11% no seu melhor cenário. Então, ele está um pouco à frente. O critério de antiguidade também. O Ratinho Júnior está há muito tempo no PSD. O Caiado agora é o cristão novo ali do partido. Então, vai haver uma disputa. E também, como você falou, a política partidária é muito dinâmica, né? Eu não sei se tem essa possibilidade do Tarcísio ir para o PSD, mas tem a possibilidade, assim, se uma possibilidade remota de o Tarcísio concorrer à presidência ainda, vai que o Flávio não consiga consolidar ali o que parece que está consolidado,
O Tarcísio é o nome que uniria todos esses partidos, inclusive o PSD do Kassab. Nessa situação, esses 3 pré-candidatos aí, eles não teriam chapa, porque o PSD iria apoiar uma candidatura presidencial do Tarcísio de Freitas. Por hora, a tendência é que o Flávio seja o candidato, ele está se consolidando, deve receber amanhã esse apoio aí mais efusivo, vamos dizer assim, por parte do Tarcísio, e aí caminhar para uma eleição que está se anunciando como uma candidatura da esquerda única e uma, talvez, pulverização ali das candidaturas de direita no primeiro turno. Mas, como você disse, Celso, política aí no Brasil é muito dinâmica, tudo pode acontecer ainda. Agora, Gayer, esse cenário de uma candidatura única da direita que poderia favorecer o presidente Lula, para o Palácio do Planalto é o ideal. Para o governo Lula, que quer garantir a reeleição, seria um ótimo motivo, né, para que o presidente pudesse avançar mais rapidamente rumo a essa reeleição. Qual é o cálculo, Marina? Quando você tem poucas candidaturas e 2 candidaturas com muita rejeição, ou seja, o presidente Lula e Flávio Bolsonaro, uma parcela expressiva da sociedade poderia anular o voto, ou o voto em branco, não comparecer, etc. Então, o percentual de votos cai, mas os votos válidos ficam ali concentrados, o que favorece uma eleição resolvida em primeiro turno, seja para um lado ou seja para o outro, porque a tendência é que seja uma eleição bem disputada. Então, o cálculo é, com uma disputa mais pulverizada, ou seja, com mais candidatos, é mais difícil você resolver a eleição em primeiro turno, conseguir ali mais de 50% dos votos válidos, porque a tendência, inclusive, é diminuir o percentual de votos brancos, nulos e abstenções, porque há um cardápio maior de opções colocadas à mesa, vamos dizer assim. O Gilberto Kassab, como vocês muito bem já disseram, inclusive, é uma pessoa com faro político excepcional. Muita gente diz que se tem alguma dúvida na política, pega o telefone e liga para Kassab, porque ele sabe, ele tem pelo menos o faro de para onde o vento está virando, né? Vamos lembrar que Kassab era ministro de Dilma Rousseff das Cidades, ficou com ela até o impeachment e no dia seguinte assumiu o Ministério das Cidades no governo Temer. Então, é uma pessoa que tem essa capacidade de transitar também por todos os lados, por todos os espectros políticos e sentir para que lado a maré está virando. E Kassab está 100% comprado em Tarcísio. Esse que é o ponto. Se Tarcísio for candidato à presidência, vai apoiar Tarcísio. Se o Tarcísio mantiver esse plano de disputar o governo de São Paulo, Kassab estará junto e com o sonho também de ser o vice, até porque ali daí em 30, se Tarcísio for reeleito com Kassab na vice, Tarcísio seria candidato à presidência da República e Kassab seria governador do estado, poderia disputar com a máquina na mão, ele sempre quis ser governador do estado. Então, ele está totalmente comprado porque tem dito aliados já há muito tempo que Tarcísio será presidente da República um dia. Pode ser em 26, em 30 ou em 34, mas o cálculo de Kassab é que Tarcísio um dia será candidato à presidência e é por isso que ele está, assim, 100% comprado no governador de São Paulo e, assim, ninguém solta a mão de ninguém nesse cenário, Marina.